Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adriano Cotti, como o quadro indica, professor de Direito Penal, Processo Penal, Legislação Especial, e estou fazendo aqui a resolução da prova da Polícia Civil do Pará, prova de escrivão de Polícia Civil. Hoje é a prova de escrivão. Amanhã eu estarei disponibilizando também a prova de investigador. Sejam sinceros comigo, hein? O que a gente não faz pelos alunos, pelos amigos, né? Em plena madrugada, resolvo eu vir para o estúdio corrigir a prova de vocês. Minha opinião sobre a prova, certo? Eu dividi a minha disciplina em 3. Direito Penal, Processo Penal, Legislação Especial. Direito Penal é a maior crítica, porque nós temos, senhores, 3 questões passíveis de anulação. Não é uma, não é 2, não é 3. São 3. Não é uma nem 2, são 3 questões. Então, a minha crítica fica por conta disto, tá? O número de questões, o examinador podia ter sido mais cuidadoso. Bom, processo penal, amigos, a crítica vai por não ter separado e distribuído melhor as questões. Muita questão de inquérito policial, muita mesmo. Certo? Exagero de questões, alternativas que se repetiam. Isso aconteceu bastante também. Eu ainda não usei a minha lupa mágica que eu costumo usar, que é lançar nas redes e ver se o examinador não pegou a questão de outro certame e utilizou nesse. E já comunico vocês, se isso aconteceu, a questão também é nula. Não pode, as questões têm que ser inéditas pelo princípio da transparência, da isonomia, tudo aquilo que vocês conhecem. Então, processo penal mal distribuída. Muita questão de inquérito. Claro que inquérito é importante, mas não precisava cair tanto. Legislação especial foi boa. Distribuíram bem as leis especiais, tudo direitinho, num grau de dificuldade aceitável e tolerável. Certo? Então, vamos começar a correção, certo? Da nossa prova de escrivão de Polícia Civil do Pará. Vocês estão aqui com a questão, tá? Tomando por base a prova tipo 1. Então, quem estiver fazendo a correção aí na casinha de vocês, no local de trabalho, onde for, se liguem, nós estamos trabalhando a prova tipo 1, tá? E a questão 30 é a primeira questão passível de anulação. É a primeira questão passível de anulação. Por isso eu vou circular o número dela. Vamos ver por quê, tá? Em relação ao direito penal, assinale a alternativa correta. A banca quer a certa. Nós vamos ter 4 erradas e uma correta. A letra A diz: conforme entendimento sumulado do STJ, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Isso está certo? Está certo. Está certo. É a súmula 599 do STJ. Que sacanagem exigir de vocês conhecimento sobre súmula, não é verdade? Que sacanagem. Porém, contudo, todavia, aqui, meus amigos, a gente tem um problema, que é o seguinte: a jurisprudência já superou essa súmula. Então, essa súmula, ela teve uma revogação tácita. Aquilo que a gente chama na jurisprudência, na doutrina, de overruling.
certo? Overruling, desculpa a forma de escrever aqui, não é bom escrever com esse treco aqui. Overruling é quando a jurisprudência, a literatura jurídica, certo? Ela supera os entendimentos firmados das cortes. Atualmente, tá? Nós temos um habeas corpus que firmou essa mudança de entendimento. É o habeas corpus, amigos, 120.620 do Rio Grande do Sul. Relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Tá? Ele diz que em determinados crimes contra a administração pública é sim admitido o princípio da insignificância, quando é inexpressivo a potencialidade jurídica. Por exemplo, crime de peculato. Se o funcionário público se apropriar de 2 folhas de ofício, qual é a potencialidade lesiva disso para a administração? O argumento da súmula 599 é que sempre que existisse um crime contra a administração pública, não era o patrimônio que estava sendo ferido, era a lisura e a moralidade da administração. O problema, pessoal, é que o peculato envolve patrimônio também. E retirar, subtrair ou se apropriar de 2 folhas de papel é irrisório. E nesses casos, conforme o HC demonstra, aplica-se o princípio da insignificância, sem falar de outro crime contra a administração pública, que envolve tributo, que é o descaminho. Se o valor sonegado do tributo não ultrapassar R$20.000, as cortes entendem, tanto o STJ quanto o STF, principalmente a segunda turma do STJ, que é insignificante. Então, amigos, tomando por base a superação da súmula pelo overruling, a letra A está errada. A A estando errada, a gente vem para a letra B que diz: criado por Klaus Roxin, o princípio da alteridade, até aqui está certo. Klaus Roxin criou o princípio da alteridade. Só que agora vem o problema. Sustenta que todo aquele que atende adequadamente ao cuidado objetivamente exigido pode confiar no fato de que os demais coparticipantes da mesma atividade também operem cuidadosamente. Não, não. O princípio da alteridade, amigos, quer dizer que não se pode punir quando não há nem ao menos perigo de lesão a terceiros. Ou seja, não se pode punir a autolesão. O direito penal não pode punir alguém por se autolesionar, sendo que não gere riscos a terceiros. Então se eu quiser, cortar o dedinho da minha mão. Eu não sou punido por isso. Certo? Ah, mas e se for para ludibriar o seguro? Bom, aí é estelionato, aí fere direito de terceiro. Mas eu cortar o meu dedinho, pela alteridade, não fere bem jurídico de ninguém. Ou então, eu também não sou punido, por exemplo, por consumir drogas. Percebam? O porte, sim, que é contra a saúde pública. Mas se eu estou andando na rua, fazem um teste em mim e vejam que eu usei drogas, eu não sou punido. Exatamente pelo princípio da alteridade. Eles estão confundindo aqui com um princípio alemão, que é o princípio da confiança. Esse princípio que está aqui é o da confiança. Ele foi criado no início para justificar, meus amigos, as questões atinentes aos acidentes e crimes de trânsito. Se acredita que as pessoas de uma determinada comunidade confiem de forma mediana num conhecimento médio uma das outras, de que todas elas vão agir com cautela. Então, por exemplo, se eu estou dirigindo o meu carro, eu vou a partir do pressuposto que aquele pedestre não vai se atravessar na frente do meu carro. Vocês estão entendendo? Eu vou partir do pressuposto que eu estou agindo com cautela e todos os outros ali estão agindo com cautela também. Isso é o princípio da confiança. O examinador aqui confundiu os dois princípios. A alteridade, que é não punir a autolesão, com confiança, certo? Que é a credibilidade em todos os envolvidos na comunidade de que serão prudentes.
Então, a letra B, ela está errada. Letra C, em relação ao tempo do crime, o CP adota a teoria da ubiquidade, está errado, né? É da atividade. Vocês sabem bem isso, ninguém errou. Letra D, os prazos serão contados excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. Está errado, porque é o contrário, né? Está errado porque é o contrário. Tu inclui o dia do começo e exclui o último. É contrário ao prazo processual. O processual tu exclui o primeiro. Então, por isso, está errada a D de Dinamarca. E a letra E também está errada. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída não é até a metade. É de 1 a 2/3. Artigo 14, parágrafo único do Código Penal. E dessa forma, amigos, todas estariam erradas. Não teria gabarito. Então, cuidem, amigos, com essa questão da letra A. É o argumento para o recurso dos senhores. Certinho? Vamos seguir aqui, então. Vamos seguir o nosso fandango, como diríamos aqui no Rio Grande. Questão 31. Questão 31 não é uma questão passível de recurso. Analise a seguinte situação hipotética. 3 chilenos, revoltados com a derrota da seleção de futebol de seu país para o Brasil, depredaram uma sede internacional da Petrobras, localizada em Paris. Nesse caso, eles estão sujeitos à aplicação da lei brasileira, uma vez que se trata da hipótese de: primeiro, amigos, o fato ocorreu no Brasil ou fora do Brasil? Óbvio, fora do Brasil. Se foi fora do Brasil, não é territorialidade. O que é territorialidade, tu elimina. Letra B está fora, né? Mitigada, não há o que se falar, porque não há tratado, convenções ou regras estabelecidas no enunciado, certo? Não é um território brasileiro por extensão, não está no parágrafo 1º do artigo 5º, então é uma dessas 3 situações aqui. Tem que saber que a Petrobras é uma o quê, pessoal? Uma autarquia. A Petrobras é uma autarquia, então o crime foi cometido, certo? Contra essa autarquia. E o que a autarquia é? Um bem jurídico brasileiro. Autarquia é um bem jurídico brasileiro. Se é um bem jurídico, a extraterritorialidade sempre vai ser o quê? Incondicionada. Então eu já posso eliminar a letra C também. Até porque o princípio cosmopolita teria que ter regras, tratados de direito internacional. A resposta é D de Dinamarca ou E de Equador. Pergunto aos senhores, o crime foi a bordo de aeronave ou embarcação? Não. Então não é princípio da representação, pavilhão ou bandeira. Está fora. Só sobrou a letra E. Princípio da extraterritorialidade incondicionada em razão do princípio da defesa, também chamado defesa real ou proteção. Aí está. E de Equador, bem jurídico, autarquia Petrobras. Seguindo, questão 32, também não é passível de anulação. Vamos ver o que ela diz. Assinale a alternativa correta no que concerne aos crimes contra a vida. No homicídio, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1 a 2/3. Errado, né, pessoal? É de 1/6 a 1/3. Nós chamamos esse homicídio de quê mesmo? Homicídio privilegiado. Então, está fora a letra A. Letra B. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3. Isso é uma majorante que se aplica na 3ª fase da dosimetria da pena. 1/3 até metade, se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Tá certo. Artigo 121, parágrafo 7º. Do Código Penal. Está aqui. Achamos a resposta da questão. Onde é que está o erro das outras? Letra C. É possível o homicídio privilegiado qualificado
desde que a qualificadora tenha natureza subjetiva. Errado, a qualificadora tem que ter natureza objetiva. E a privilegiadora, sim, subjetiva. Não é possível matar alguém por motivo de relevante valor moral e motivo torpe ao mesmo tempo. Ou é relevante valor moral, ou é motivo torpe. Os dois não dá. Então, a qualificadora sempre tem que ser objetiva. Meios de execução. Logo, errada a letra C. Letra D. No crime de instigação ao suicídio ou automutilação, a pena é triplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. O erro está aqui, né? Ela não é triplicada, ela é duplicada. O erro está aqui. Letra E. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada pela metade se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Está errado na metade. A pena é de 1/3. O questãozinha de decoreba, né? Questãozinha de decoreba, sendo que a resposta era doutrinária. Decoreba, mas a resposta doutrinária. Resposta letra B, bem elaborada pelo examinador. Seguindo nas nossas questões, questão 33, idade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, vamos ver o que diz. Considere a seguinte situação hipotética. Em razão do aumento nos casos de furto no país, foi publicada em 10 de abril de 2020, lei penal prevendo que durante o período de 1º de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2020, a pena do crime de furto simples seria de reclusão, de 2 a 5 anos, devendo, ao término do período estipulado pela lei, voltar a ser a pena prevista anteriormente, reclusão de 1 a 4 anos. Mário, no dia 18 de julho de 2020, praticou o crime de furto simples. Todavia, diante da morosidade do poder público, ele só veio a ser denunciado pelos fatos na data de 20 de janeiro de 2021. De acordo com o Código Penal, Mário, se condenado, estará sujeito à reclusão a pena de... Bom, aí, amigos, nós temos que lembrar o artigo 3º do Código Penal, que são as leis excepcionais e temporárias, né? Que elas são ultrativas. Todo mundo que pratica um fato durante a sua vigência, mesmo depois de cessada, responde pela pena daquele período. Pouco importa se ele foi denunciado depois. Aliás, essa é a razão de existir essas leis, né? Então, amigos, podem ter certeza que a resposta não é a pena do furto normal, de 1 a 4 anos. Onde tiver 1 a 4, tu elimina. 1 a 4 está fora, 1 a 4 está fora, 1 a 4 está fora. Só nessa aqui de lambuja a gente já eliminou 3 alternativas. A gente só tem que saber se essa lei agora é temporária ou é excepcional. Qual é a diferença? É que a temporária diz o prazo que ela vai valer. No próprio texto diz, essa lei vigorará da data tal até a data tal, ou vigorará por 90 dias, ou vigorará por 120 dias. As excepcionais dizem que ela vai vigorar enquanto a situação calamitosa existir. Aqui está dizendo o período da lei? Tá. Do dia 1º até 31/12. Então, ela não é uma lei excepcional. Ela é uma lei temporária. Resposta D de Dinamarca. Questão boa, questão certinha, questão tranquila, também sem mistério algum. Sem mistério algum. Agora vem uma questão nula. Questão 34 é nula. Nula de pleno direito. Muita atenção na explicação que eu vou dar para essa questão. Sobre os crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa incorreta. A banca quer errada.
Então, o examinador, em tese, ele queria que 4 questões, 4 alternativas estivessem certas e uma errada. Vamos lá. Letra A. No furto, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Eu não vou falar agora da letra A. Eu vou deixar a letra A, por enquanto, em banho-maria. Eu vou para a letra B. No roubo, a pena aumenta-se de 1/3 até metade se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Tá certo? Tá certo. Tá lá no 157 nas majorantes. É um roubo circunstanciado. Então, se tá certo, não é a resposta. A banca quer errada. Tchau para B. Letra C. Aumenta-se a pena até a metade se o estelionato for cometido contra idoso. Opa, isso está errado. Metade ao dobro. Metade ao dobro, pessoal. Então, a letra C, a banca deu como gabarito. Porque realmente está errada. Eu não estou negando isso. A letra C está errada. Letra D. Na extorsão mediante sequestro, se o crime é cometido em concurso, um dos envolvidos, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Isso é uma minorante, aplicada na terceira fase da pena, e que está certo também. Está certo também, eliminamos a D. Letra E. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Verdade. Ficou demonstrado que um indivíduo adquiriu um produto e ficou provado que esse produto é proveito de crime. Só que ninguém descobriu quem foi que forneceu o produto para ele. Não importa. A receptação se configurou. Mesmo que for isento de pena aquele que vendeu, por exemplo, um inimputável, não importa também. Então está certo também. Opa, a letra E está certa, a D está certa, a B está certa, a C está errada. Eu deixei a A. Por quê, pessoal? Quem estudou, certo? E aqui eu lamento que nenhum preparatório atentou os alunos sobre isso. E é de lastimar, porque eu sempre explico isso para os alunos, certo? Ninguém explicou. Amigos, quem estudou vai lembrar que isso aqui da letra A está lá no artigo 155, parágrafo 1º. No furto, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. O que a assertiva está dizendo? Que se o crime for furto no repouso noturno, a pena é aumentada de 1/3. Mas isso não é verdade. Sabem por quê? Porque esse aumento de 1/3... Esse aumento de 1/3, que é uma majorante, que o juiz vai aplicar na terceira fase da aplicação da pena, só se aplica ao furto simples. Por essa razão, ele está no parágrafo 1º. Esse aumento de pena do repouso noturno não se aplica ao furto qualificado, por exemplo. Esse furto aqui é chamado também de furto noturno, ele é chamado também de furto circunstanciado, mas ele só se aplica ao furto simples. No furto qualificado, já tem o aumento de pena lá, que já parte de 2 a 8 anos. Aplicar o repouso noturno, a majorante, no furto qualificado, fere o princípio do no bis in idem, que é punir 2 vezes o agente pelo mesmo motivo. Então aqui, amigos, estaria certa a alternativa A se dissesse assim, ó,
No furto simples, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Aí sim, é por esse motivo, é óbvio, amigos, é tão óbvio, é por esse motivo que o repouso noturno está no parágrafo 1º e vem antes dos outros, porque é para aplicar somente no furto simples. Então a letra A está errada, porque não é todo furto que vai ter aumento de 1/3 pelo repouso noturno. É só no furto simples. E dessa maneira, nós teríamos duas alternativas corretas ou erradas, né? O que faria com que a questão fosse nula. Quem quiser aprofundar o estudo sobre isso e justificar o recurso, é só pegar a última obra do professor Kleber Masson, volume 2, que fala dos crimes contra a vida e dos crimes contra o patrimônio. Nós temos lá parágrafos bem grandes explicando isso, assim como nós temos a obra do professor Damásio, a obra do Nucci e toda a doutrina, dando toda a mesma explicação. Então vamos se ligar mais, principalmente colegas, para explicar isso melhor também aos alunos e reforçar eles, armar eles em caso de recurso e não aceitar qualquer resposta. Questão 34, então, passível de anulação. A 35 também. A 35, meus amigos, é questão passível de anulação. Mesma coisa, problemão aqui, pessoal. Problemão aqui. Vamos ver o porquê. Letra A. O postulado da intranscendência impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Muitos vão dizer, tá certo, tá certo, tá certo. Tá errado. Tá errado. O postulado da intranscendência ou da personalidade ou da pessoalidade impede que sanções ou restrições penais, de ordem jurídico penais, superem as dimensões estritamente pessoal do infrator. A pena penal não pode passar do criminoso, está lá na Constituição. A reclusão, a detenção, a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos, a pena de multa. Mas as restrições de ordem jurídica civil, elas podem passar aos herdeiros, desde que dentro dos limites da herança. Então a letra A está errada. Letra A errada. Certo? Porque os efeitos civis podem, amigos, superar a dimensão pessoal do infrator. Pode ultrapassar os herdeiros. Dívidas de dano moral, dívidas trabalhistas, e não são de ordem jurídica? Claro que são. Então, errada a letra A. Letra B. Segundo o princípio da subsidiariedade, a atuação do direito penal é cabível unicamente quando os outros ramos do direito e os demais meios estatais de controle social tiverem se revelado impotentes para o controle da ordem pública. É a famosa ultima ratio, não é isso? É o último meio. Quando nenhum ramo do direito se tornar apto a resolver o caso, o direito penal entra em ação. Por isso que o adultério foi descriminalizado, houve abolitio criminis. O direito civil, com a anulação do casamento, resolvia o problema. Direito penal não precisava intervir. Então a letra B está correta. Correta. Não é a resposta. A banca quer a errada. Letra C. Letra C. O princípio da proporcionalidade possui 3 destinatários. O legislador, na forma abstrata, quando ele vai prever o mínimo e o máximo, crimes menos graves, penas abstratas menores, crimes mais graves, penas abstratas maiores. O juiz,
proporcionalidade concreta, entre o mínimo e o máximo ele tem que ver uma proporção e uma razoabilidade, e os órgãos da execução penal individualizando a execução. Tá certo também a letra C, sem problema nenhum. Letra D. A impossibilidade de punição da autolesão se justifica pelo caráter fragmentário do direito penal. Errado. Impossibilidade de punição da autolesão, meus amigos, é o chamado princípio da alteridade. O examinador gosta desse princípio, né? Princípio da alteridade. O caráter fragmentário do direito penal quer dizer o seguinte, que quando um ilícito é penal, ele é ilícito também para os outros ramos do direito. Mas um ilícito para os outros ramos do direito não necessariamente é um ilícito penal. Apenas isso. Certo? Se tu é um sonegador de imposto, tu comete um ilícito penal e um ilícito fiscal. Mas se tu é apenas um inadimplente tributário, tu comete só um ilícito fiscal, não um ilícito penal. E isso é o princípio fragmentário. E aqui está o da alteridade. Então, resposta D, errada. Aliás, foi o gabarito da banca, né? O gabarito da banca. Letra E, o princípio da adequação social consubstancia-se em causa supralegal de exclusão da tipicidade. Perfeito. Assim como nós temos também da insignificância. Haja vista que não pode ser considerado criminoso o comportamento humano que, embora tipificado em lei, não afronta o sentimento social de justiça. Não é verdade? Furar a orelhinha da criança recém-nascida, essa lesão corporal é uma adequação social. Aquilo que os judeus fazem, acho que é a circuncisão, né? Alguma coisa assim, né? Tirar a pelezinha lá, mesma coisa, certo, pessoal? Então a letra E também está certa, mas nós temos duas erradas. Nós temos a A errada, porque as restrições de ordem jurídica civil podem ultrapassar a pessoa do condenado, e nós temos a D também, que aqui é a alteridade e não fragmentariedade. Por isso, questão passível de recurso. Questão 35. Anotem aí a argumentação. Seguindo. Questão 36. Analise a seguinte situação hipotética. Vanderlei, holandês, cometeu um crime na China e lá foi processado e condenado a pena de 6 anos de reclusão, os quais já foram integralmente cumpridos. Advém que pelo mesmo crime também foi processado e condenado no Brasil a pena de 11 anos de reclusão. De acordo com o Código Penal, considerando que se trata de uma das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, Vanderlei, amigos, tem que conhecer o artigo 8º do Código Penal. Pena cumprida no estrangeiro. As penas são iguais, são idênticas ou são diversas? Elas são idênticas, porque as duas são o quê? Pena privativa de liberdade de um lado, pena privativa de liberdade do outro. O que o artigo 8º diz? Que quando as penas forem idênticas, no Brasil ela vai ser computada, certo? Computado quer dizer o quê? Quando o sujeito vier ao Brasil, ele só vai cumprir o que falta. Se a pena foi os 6 anos, certo? Olhem só que interessante aqui. Ele foi condenado a pena de 6 anos de reclusão que já foram cumpridos. Só que no Brasil ele foi condenado a 11. Certo? A 11. De acordo com o Código Penal, considerando que se trata de uma das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, se ele já cumpriu 6, certo? Na China, ele tem que cumprir no Brasil o que falta, que são 5.
Tem alternativa para isso? Tem. É a D, ó. Deverá cumprir ainda 5 anos de reclusão no Brasil. A A diz, não deverá cumprir pena alguma no Brasil. Haja vista que China e Brasil não possuem tratado de extradição. Quem diz, cara pálida? Exigia na prova alguma resolução ou a lei de imigração para sabermos isso? Então está fora a letra A. Letra B. Não deverá cumprir pena alguma no Brasil, uma vez que já cumpriu integralmente sua pena na China. Na China, sim, mas se a extraterritorialidade é incondicionada, o Brasil também tem interesse em aplicar sua pena. Então ele tem que cumprir o restante aqui. Então está fora a letra B. Letra C. Não deverá cumprir pena alguma no Brasil em virtude da incidência do princípio da proibição do bis in idem. Na verdade, amigos, se proíbe o bis in idem. Só que não seria aqui bis in idem porque de 11 ele só cumpriu 6. Faltam 5 ainda. Então, a letra C está fora. Letra D é a certa, letra E. Deverá cumprir, em razão da soberania brasileira, mais 11 anos de reclusão no Brasil. Aí sim seria non bis in idem. Aí sim seria non bis in idem. Então a E está errada. A resposta confere com o gabarito, letra D de Dinamarca. Aí está. Certinho? Questão 37, questão que envolve concurso de pessoas, ou também chamam de concurso de agentes, não é? Assinale a alternativa correta no que concerne ao concurso de pessoas. Letra A. Para a caracterização do concurso de pessoas, adotou-se como regra a teoria pluralista. Errado. É a teoria unitária ou monista. O 29. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, não é a estes. Então, a teoria adotada é a monista, unitária. Então, a letra A está errada. Letra B de bola. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Caixa, artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. É uma minorante que vai ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena. Letra C. Em caso de concurso de pessoas, o estrito cumprimento de dever legal, configurado em relação a um dos agentes, não se estende aos demais envolvidos no fato típico, sejam eles coautores ou partícipes. Errado. Basta lerem o artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Ora, o estrito cumprimento do dever legal não é uma excludente de ilicitude? As excludentes de ilicitude são elementares dos tipos penais. Então, elas se comunicam aos outros envolvidos. Logo, amigos, errado está também a letra C. Letra D. A coautoria é a modalidade de concurso de pessoas em que o sujeito não realiza diretamente o núcleo do tipo penal, mas, de qualquer modo, concorre para o crime. Errado. Isso é o conceito de participação. Esse é o conceito de partícipe. Coautor é aquele que pratica o verbo nuclear do tipo junto com o autor. Por exemplo, 2 indivíduos esfaqueiam um terceiro. Aí sim. Aqui não, né, pessoal? Aqui nós estamos falando do partícipe. Então está errada a letra D. Letra E, os crimes próprios não podem ser praticados em coautoria? Quem disse, cara pálida? Um exemplo é o peculato, que pode ser um particular e um funcionário público subtraindo bens, e eles são coautores. Então é possível sim. Resposta da 37, B de Brasil, foi feliz o examinador. Questão 38. Questão 38. Sobre os crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta.
A reparação do dano no peculato culposo, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz até 2/3 da pena imposta? Não, reduz de metade a pena imposta. Se for posterior à sentença irrecorrível, que é a sentença transitada em julgado, né? Artigo 312, parágrafo 3º. Letra B. Aquele que exige para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, comete o crime de corrupção passiva. Errado, se o verbo exigir, o crime é de concussão. Concussão, artigo 316 do Código Penal Brasileiro. Aqui está, certo? Por isso errado a letra B. Letra C. No crime de corrupção passiva, a pena é aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Perfeito! É o artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal. É a chamada corrupção passiva majorada. Aqui está ela, achamos a resposta. Vamos ver o erro das outras duas. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, ele comete prevaricação, tá certo? Não. Aqui é o artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal, que é a chamada corrupção passiva privilegiada. Aliás, a pena é muito parecida com a da prevaricação e os verbos também. Praticar, retardar e omitir. Os dois crimes têm esses verbos. A pena dos dois é detenção de 3 meses a 1 ano. A diferença é que a prevaricação é cumulada com multa, e a corrupção passiva privilegiada é alternada com multa ou multa, certo? Mas na prevaricação é para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Na corrupção passiva privilegiada, cedendo a pedido ou influência de outrem. Letra E. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem exerce cargo, emprego ou função pública, salvo se transitoriamente ou sem remuneração? Não. Ainda que transitoriamente ou sem remuneração, como um estagiário, por exemplo. Isso eu tenho certeza que todo mundo acertou. Então a resposta, obviamente, da 38 é letra C. Ninguém iria errar essa questão. Tenho certeza. Boa questão feita pelo examinador. Questão 39, pessoal. Mais uma vez, lei penal. Eu acho que é a 3ª ou 4ª questão, mas enfim. Analise a seguinte situação hipotética. Hércules, que é francês, viajou de férias a Costa Rica com sua esposa Xena, de nacionalidade colombiana. Em determinado momento das férias, após forte desentendimento entre o casal, Hércules cometeu o crime de feminicídio contra Xena. Desesperado após o ocorrido, fugiu para o Brasil. O que o Brasil vai fazer? Considerando que o Brasil, por meio de... Isso aqui está o segredo de tudo. Por meio de tratado internacional, obrigou-se a reprimir o referido delito. Quem estudou pelo Guilherme de Souza Nutti mata a questão fácil. Hércules estará sujeito à lei brasileira em razão do princípio da letra A, né? Universalidade do direito de punir ou cosmopolita. Ou seja, o fato ocorre fora do território brasileiro, mas o Brasil se obriga a punir em virtude de tratados, regras ou convenções de direito internacional. Proteção são bens jurídicos brasileiros, personalidade é a característica do sujeito ativo que comete o crime, bandeira tem que ser aeronaves ou embarcações mercantes ou de propriedade privada, e territorialidade temperada tem que ser território nacional. Resposta letra
A de amorzinho, tá aí, certinho? Questão tranquila também, quem estudou a aplicação da lei penal no espaço. Questão 40 já é processo penal. Direito penal, então, amigos, questão passível de anulação. 30, 34, 35. Questão 40. Em se tratando de inquérito, assinale a alternativa correta. Letra A. O inquérito penal, o policial, regrado pelo Código de Processo Penal, também pode ser presidido pela autoridade tributária. Não, é pela autoridade policial. Delegado de polícia de carreira, meus amigos. Certo? Cuidado com isso, artigo 4º do CPP. B. A natureza do inquérito policial brasileiro é acusatória. Errado, ela é inquisitiva. Não sendo validado o direito do contraditório. Características do inquérito policial. Espero que tenham estudado bem isso. C. A parte que for vítima de eventual ato ilícito não pode apresentar notícia de crime diretamente à delegacia por meio de advogado privado. Claro que pode, amigos, pode sim. É a chamada delatio criminis simples. É a delatio criminis simples. Então, amigos, a letra C está certo, claro que pode apresentar, só não pode ser inqualificada, ou seja, é vedado anonimato, né? Tem que se identificar. Letra D. O indiciamento configura etapa do inquérito que oficializa a existência do primeiro indício material do delito. Não. Pode ser um vestígio, pode ser a balística, pode ser a confissão, pode ser várias. O indiciamento é apenas um ato do inquérito policial. Então está errada a letra D. Só sobrou a letra E. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente procederá a inquérito a requerimento de quem tenha a qualidade para intentá-la. Artigo 5º, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Se a ação penal é privada, o interesse é do ofendido. Se o interesse é do ofendido, ninguém pode mexer no caso sem autorização dele, inclusive no inquérito. Por isso, resposta letra E, tranquilinha. Foi? Questão 41. Assinale a alternativa correta. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial não poderá ser iniciado a requerimento do ofendido. Claro que pode. Em ação penal pública, o errado está o não aqui. Aliás, é uma das formas de instauração de inquérito, é requerimento da vítima. Está lá no artigo 5º. Não é verdade? Requisição da autoridade judiciária, do Ministério Público ou requerimento do ofendido. B. No inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, poderá sem ela ser iniciado. Já está errado. Não poderá. Artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Aqui está. Contanto que a representação seja apresentada até o agendamento da audiência de instrução, nada disso. Se depende de representação, tem que ter a representação no prazo de 6 meses. É prazo decadencial. Passou o prazo, houve a extinção da punibilidade. Letra C. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada em determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Pode, isolando a área do entorno, para que eventuais diligências que firam a moralidade pública possam ser devidamente replicadas. Não. A moralidade e os bons costumes, esses não podem ser replicados. Não pode se ferir isso, não pode ser feita a reconstituição. Nosso Código de Processo Penal é bem claro. Não tem como reconstituir um estupro, por exemplo. Letra D.
Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Perfeito. Está lá no artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Está aqui. É a resposta da questão. Letra A. E é sacanagem demais. A E é muita sacanagem. Olha só. Todas as peças do inquérito policial serão num só processadas. Resumidas, não. Reduzidas a escrito, e nesse caso rubricadas pela autoridade. Elas não são reduzidas. Tem que ter tudo ali. Se teve, por exemplo, interceptação telefônica, tem que colocar no inquérito todos os diálogos. Então não é resumidas, é reduzidas a escrito. Que sacanagem. Mas está certa a questão, resposta D de Dinamarca. Lembrando que eu estou na prova de escrivão da Polícia Civil do Pará, prova tipo 1. Questão 42. Conforme o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Letra A. A ação penal nas contravenções será iniciada com oferecimento de queixa-crime pelo ofendido. Errado. É denúncia pelo MP. Certo? Aquele artigo do Código de Processo Penal que dizia que iniciava por portaria, por autoridade policial, não foi recepcionado pela nossa Constituição. O artigo 129, inciso 1 da Constituição, revogou tacitamente. Antes da Constituição, quando ocorria uma contravenção penal, o delegado baixava uma portaria na delegacia e o inquérito começava. Agora não pode mais, tem que ser por denúncia do MP. Letra A está errada. B. Ordenado o arquivamento do inquérito ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do MP e ao investigado e à autoridade policial encaminhará autos para o depósito físico. Errado. Arquivamento só o juiz pode fazer. Certo? A autoridade policial não poderá arquivar autos de inquérito, o princípio da indisponibilidade do inquérito. Lembrem disso. Só o juiz pode arquivar. Está fora a letra B. Letra C. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância judiciária, conforme dispuser o respectivo regimento interno. Amigo, se a vítima ou representante legal não concordar com o arquivamento, certo? Ela não tem o que fazer. Não tem essa previsão. Está fora a letra C. Letra D, a resposta ou é D ou é E. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento de mandato o nome do querelante, que é a vítima, e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente referidos no juízo criminal. Melhor impossível, né? Essa foi entregue com a bandejinha e um garçonzinho para vocês. Letra E. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, aqui faltou espaço, né? Mas o direito de oferecer queixa não fica só para o cônjuge ascendente, é para o CAD, né? Cônjuge ascendente, descendente e irmão. Então, errado também a letra E. Só sobrou a letra D de Dinamarca, que é a resposta da nossa questão 42. Tchau para ela. Vamos para 43. Olha o tamanhão da 43. Conforme o Código de Processo Penal atualmente vigente, ainda bem que estão exigindo o atualmente vigente, né? Ainda bem que não estão exigindo do Império. Mas, enfim, marque a alternativa incorreta. Querem a errada. Letra A. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do... Opa! Do réu. O plano B
É a residência ou domicílio do réu, não do ofendido. Plano A, lugar da infração. Plano B, residência do réu. Questão de competência, né? Então, querem a incorreta? Acharam a incorreta. É a A. Letra B. A precedência da distribuição fixará a competência quando na mesma circunscrição judiciária houver mais de um juiz igualmente competente. Tá certo, é o que nós chamamos de prevenção. Aqui está, juízo prevento. Letra C. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, a chamada duração razoável do processo, né? Ou por outro motivo relevante o reputar conveniente a separação. Perfeito. Texto literal do CPP. Letra D. O processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. É o que nós chamamos de revelia. Então está corretíssima a letra D. Letra E. A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo sob pena de nulidade o nome do acusado. Certíssimo, né, pessoal? Artigo 370, parágrafo 1º do Código Penal. Aqui está. Então, só sobrou realmente a letra A. A letra A, amigos, é a resposta da questão 43. É a errada, porque não é a residência do ofendido, é a residência do réu. Questão 44. Grande, mas eu acho que só tem tamanho. Eu acho que só tem tamanho a questão 44. Certo? Fulano foi alvo de uma representação fiscal para fins penais, elaborada pela Receita Estadual, que o imputou em tese o crime de subtração tributária, prevista no artigo 1º, inciso 1, da Lei Federal 8.137 de 90. Tipo esse que possui pena. Sempre que tem penas eu gosto, acho interessante destacá-las. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Fulano é réu primário e de bons antecedentes, não possuindo a habitualidade criminosa. Quem estudou já está vendo por que caminho a questão estava indo. Nesse caso hipotético, o MP ofereceu denúncia contra ele e, em petição anexa, ofertou a possibilidade, finalmente chegou uma questão, de se celebrar acordo de não persecução penal. Sobre essa modalidade de acordo atualmente vigente no CPP, assinale a alternativa correta. Letra A. O acordo de não persecução penal será formalizado oralmente. Está errado. É por escrito. E será firmado pelo membro do MP, pelo investigado e por seu defensor. Tá, mas é por escrito. Então a letra A está errada. Letra B. Homologado judicialmente o contrato de acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que esse inicie sua execução perante o juízo de execução. Estava indo bem. Para o juízo de execução civil, não. Para o juízo de execução penal, amigos. Aqui está o erro. Tchau para a letra B. Letra C. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao MP para que ele faça uma escolha, né? Para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. É exatamente o que o artigo 28 estabelece para nós, né?
As outras duas estão erradas. Letra D. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu regular cumprimento. Não! O erro está no final. E do seu descumprimento. Do seu descumprimento. Que pega ratão bonito. Letra E. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, independentemente da anuência do investigado? Não, dependendo da concordância do investigado e seu defensor. Tem que ter, amigos, a anuência dele. Por isso, errada a letra E. E só sobrou na 44 a letra C. Bela questão, tomando por base a letra da lei para uma questão de acordo de não persecução penal. Questão 45. Agora a gente volta lá para o começo do CPP. A gente viaja no Código de Processo Penal. No que se refere às disposições preliminares do CPP, assinale a alternativa correta. O processo penal terá estrutura acusatória. O inquérito é inquisitório. A ação penal é acusatória. Ou seja, nós temos um triângulo. Aqui em cima é o juiz, imparcial, que só julga. Aqui é o MP, titular da ação penal, que produz prova. E aqui a defesa, né? Que se defende e faz suas teses de defesa. Vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória no órgão de acusação. Ou seja, quem produz prova é esse cara aqui. Ó. Opa! MP, né? Quem produz prova é esse cara aqui. Ó. Não é o juiz. Certo? Então a letra A está correta. A banca quer a correta, achamos a correta. Letra B. Os processos de competência da Justiça Militar são regidos pelo Código de Processo Penal Comum. Não, são regidos pelo Código de Processo Penal Militar. Assim como a gente tem um Código Penal, um Código de Processo Penal, um Código Penal Militar, um Código de Processo Penal Militar. Letra C. A Lei Processual Penal aplicar-se-á desde logo, tornando prejudicada a validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Até aqui está certo, aqui está errado. Aqui vigora o chamado tempus regit actum. Ou seja, amigos, tudo o que vale, tudo que já foi feito, já é válido. Certo? Não prejudica os atos já praticados. Então a letra C, ela está errada também. Letra D. A lei processual admitirá interpretação extensiva. Sim. Sem aplicação analógica? Com aplicação analógica. Bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Tá certo. Admite tudo isso. Está dizendo que não aplica a aplicação analógica. Aplica-se sim. Nós temos aplicação no processo penal em interpretação extensiva, interpretação analógica e também princípios gerais do direito. Está lá nos primeiros artigos do CPP. Se não me engano, artigo 1º ou 2º. Letra E. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro pelo CPP. Certinho. Em soberania aos tratados, convenções e regras de direito internacional? Não. Não há hierarquia aqui. Certo? Pelo contrário, as regras de direito internacional, muitas vezes, elas têm força de emenda constitucional e vão se sobrepor ao CPP. Então, errada a letra E. Só sobrou, meus amigos, a letra A. Questão 45, letra A de amorzinho. Está aqui, sem mistério, né? Viram que legal? Questão 46. Adivinhem sobre o que é? Inquérito, mais uma vez. Sobre o inquérito policial brasileiro, assinale a alternativa correta.
A. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá receber ordens superiores para iniciar a investigação. Errado. Deve agir imediatamente. Então está fora a letra A. Letra B. A autoridade policial fará sucinto relatório do que tiver sido apurado no inquérito, certo? E enviará autos ao promotor competente? Não, é ao juiz. Os autos do inquérito vão para o magistrado, para a autoridade judiciária. Por isso, errada a letra B. Letra C. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, serão leiloados após fotografados, mas nunca. Os instrumentos do crime e os objetos permanecerão enquanto úteis às investigações. Eles permanecerão no inquérito. Letra D de Dinamarca. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e essa, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Tá certo? É a chamada delatio criminis simples. É quando qualquer do povo que fica sabendo que um crime de ação penal pública aconteceu, vai à delegacia, ou vai ao Ministério Público, ou vai ao juiz e informa que o crime aconteceu, conta que o crime ocorreu. Aqui está. Logo, a E tem que estar errada. Vamos ver. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá prender o indiciado. Claro que não, né, pessoal? Só vai ser preso se for flagrante delito, ou prisão temporária, ou prisão preventiva expedida pelo juiz. Ou casos de extradição, né, que for aquela prisão cautelar lá para fins de extradição. Então, não é o caso aqui. Resposta da questão 46, letra D de Dinamarca. Está aí, certinho, sem mistério. Seguindo o nosso trajeto, nossa trajetória, questão 47. Questão 47. Beltrano foi preso em flagrante 3 dias após ter se envolvido em um roubo a um posto de gasolina. Os policiais visualizaram os vídeos gravados pelas câmeras de segurança e identificaram Beltrano. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Letra A. A prisão em flagrante de Beltrano é legal e merece ser convertida em prisão preventiva, pois o delito cometido por ele não cessou depois de consumado. Delitos que não cessam depois de consumado são chamados de delitos exauridos. Mas um delito ser exaurido é motivo de prisão preventiva? Por exemplo, eu furto uma bicicleta. Se eu decidir vendê-la ou destruí-la, ou seja, eu fui além da consumação, eu merecia prisão preventiva por causa disso? Eu mereço a preventiva por essa razão? Não, né, pessoal? É evidente que não. Para ser cabível a preventiva, tem que ter requisitos que autorizem a preventiva. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, garantia de aplicação da lei penal. Certo? Então, só o fato do crime não ter cessado não é motivo. E outra, a prisão em flagrante não foi legal, né? Então, a A está fora. B, a prisão em flagrante de Beltrano é ilegal. Até aqui, certinho. Pois só se considera em flagrância quem está cometendo a infração penal. É um caso. Acaba de cometê-la, é outro. Ou é perseguido, logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, é outro. Mas também é pego com objetos, papéis, documentos que se faça se presumir autor de um crime. Faltou isso. Entendeu? Então esse só resume a só essas possibilidades, faz a letra B tá errada.
Tchau para a letra B. Letra C. A prisão em flagrante de Beltrano é ilegal. Perfeito. Deixando bem claro que ele não foi perseguido, né? Ele foi visto pelas câmeras de segurança. Ele não foi perseguido. A prisão em flagrante de Beltrano é ilegal, pois não há situação de flagrância no caso narrado no enunciado. Perfeito. Não há mesmo. Os policiais visualizaram os vídeos gravados pelas câmeras. Só assim identificaram ele. 3 dias após. A letra D diz que a prisão em flagrante do Beltrano é legal. Não é. Letra E fala que a prisão em flagrante do Beltrano é ilegal, até aqui está certo, mas a autoridade policial pode fixar-lhe fiança para que ele se livre solto. Não poderia, porque roubo tem pena de 4 a 10, e se a pena é acima de 4, certo? Só quem pode arbitrar fiança é o juiz, então está fora a letra E. Resposta, letra C de Canadá. É a resposta da questão número 47. Certinho? Sem mistério, né? Viram a barbada? Que barbada foi essa prova? Questão 48. Questão que fala sobre fiança. Amigos, o que é fiança? Fiança é uma garantia, né? Fiança é uma caução que o indivíduo dá para que ele se livre solto. Ele paga essa fiança, essa garantia, e aí ele pode responder o processo em liberdade sobre algumas condições. Não se ausentar da comarca, comunicar onde está morando, informar ao juízo com frequência as suas atividades lícitas. No final do processo, ele tem o valor da fiança devolvido, certo? Devolvido. Se ele fugir, ele tem a perda da fiança. Aí ele já perdeu aquela garantia. Então, acerca do Instituto da Fiança, assinale a alternativa correta. Letra A. Não será concedida fiança quando presentes os motivos que autorizem a decretação da prisão preventiva. Nossa, quem estudou prisão e liberdade acertou essa de primeira, né? Se os motivos da prisão preventiva existem, eu não posso, como juiz ou delegado, arbitrar fiança. Porque essa pessoa, por necessidade, ela precisa responder presa. Então é ilógico se arbitrar fiança. Ela pagaria, responderia em liberdade, mas ela precisava ficar presa. Por exemplo, ela solta vai fugir, tem passaporte para fugir. Eu vou arbitrar fiança, ela vai pagar a fiança, vai sair pela porta da frente e vai embora. Teve um ministro do STF que fez algo parecido, né? Não pode. Se tem motivos que autorizam a preventiva, não é concedida a fiança. As outras 4 têm que estar erradas. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a personalidade, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado. É verdade, né? Tudo isso é levado em consideração. As circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas da investigação. Não, é de todo o processo. De todo o processo penal, não apenas da investigação. Aqui está o erro da letra B. Tchau para ela. Letra C. O réu afiançado, ou seja, aquele que foi arbitrado a fiança e ele pagou a fiança, livra-se de quaisquer medidas cautelares. Já está errado. Incluindo a mudança de endereço e a ausência de sua residência por tempo indeterminado. Não. Ele tem que comunicar a mudança de endereço e ele não pode se ausentar por tempo indeterminado. O juiz vai estipular o prazo. Então, letra C, errada. Letra D. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder em alguns limites, dentre os quais de 1 a 100 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior, não, inferior a 4 anos. For inferior a 4 anos. Aqui está o erro da letra D. E a letra E, a fiança
que será sempre definitiva, consistirá unicamente em depósito de dinheiro ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. Não, também pode ser obras de arte e pedras preciosas. Por incrível que pareça, pode ser qualquer bem que tenha valor, joias, pedras preciosas. Um aluno um dia levantou o braço para mim e disse: professor, qualquer pedra? Ele deve ter pensado que até aqueles paralelepípedo valeria para fiança. Não, objetos de valor servem como fiança. Resposta da 48, então, letra A de Argentina. Aí está a resposta. Vamos para a 49. Tamanho da 49. Mas ela é muito legal, pessoal. Questão muito bacana. Vamos olhar ela. Considere a seguinte situação hipotética. O Beltrano estava dirigindo seu automóvel quando foi parado por uma abordagem policial genérica em uma avenida de Marabá, no Pará. Os policiais pediram para que ele abrisse o porta-malas de seu veículo e ele concordou. No local encontraram uma espingarda de calibre permitido e numeração regular. Beltrano, porém, não possuía autorização de porte. Xiii. É crime, né? Quem estudou aí, que crime é esse? Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, da Lei 10.826 de 2003. Preso em flagrante e apreendida a arma de fogo, Beltrano pagou fiança e foi solto. Posteriormente, restou indiciado pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido, delito que prevê reclusão de 2 a 4 anos e multa. Como Beltrano é portador de bons antecedentes, é correto afirmar que, letra A, ele terá direito à transação penal. Tchau. Ele não tem direito à transação penal, porque a pena máxima é de 4 anos. Só tem direito à transação penal crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Certo? Então está fora a letra A. Letra B. Ele não terá direito a nenhum tipo de negócio processual penal. Achei legal o tema, a forma que o examinador abordou o assunto. Nenhum tipo de negócio processual penal. Como se a justiça fosse negócio. Como se a justiça fosse uma barganha. Uma vez que o delito em questão não é de menor potencial ofensivo. Está errado. Não é porque o crime não é de menor potencial ofensivo que ele não tem direito a algum negócio processual penal. Então está fora a letra B. Letra C. Ele, caso denunciado, pode celebrar a suspensão condicional do processo. Já está fora. Porque a suspensão condicional do processo, conforme estabelece o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, é para aqueles crimes cuja pena mínima não ultrapasse 1 ano, e o mínimo aqui é 2. Então não cabe, certo? Mesmo que ele confesse. A resposta ou é letra D ou é letra E. Letra D. Ele não poderá celebrar acordo de não persecução penal. Já está errado, né? Ele preenche todos os requisitos do artigo 28, uma vez que o delito a ele imputado foi cometido com violência ou grave ameaça. Foi? Não. Não estava no porta-mala a espingarda. Só sobrou a letra E. E aqui está o negócio, o tipo de negócio processual que ele pode celebrar. O acordo de não persecução penal. Ele, caso denunciado, poderá celebrar acordo de não persecução penal, contanto que confesse circunstanciadamente o cometimento do delito. Caíram 2 questões de acordo de não persecução penal na prova de vocês. E a gente sabia que ia cair esse tipo de questão. Concordam comigo? Resposta, então, letra E de Equador. Questão número 50. Analise a seguinte situação hipotética. Entramos em leis especiais agora. Percebam que de direito processual penal, nenhuma questão foi passível de recurso. Todas elas passaram com normalidade
pelo examinador e por mim aqui também. Analise a seguinte situação hipotética. Bom, aqui é a decoreba da Lei 11.340 de 2006, né? A Lei Maria da Penha. Pura decoreba. Irene, sem justo motivo, durante discussão familiar com seu esposo na residência de ambos, foi vítima de violência física, moral e psicológica. Do artigo 7º, ela levou as 3. Faltou só a patrimonial e a sexual, para fechar 5. Como consequência ao ocorrido, fez-se necessário o afastamento de Irene do seu local de trabalho. Nesse caso, em conformidade aos dispositivos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, o juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Aí tinha que saber de cor a manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses. Aqui está. Não tem outra escapatória. Tinha que saber de cor que é 6 meses o prazo que ela pode ficar afastada, sendo mantido o seu vínculo de emprego. Certinho? Entramos já, etapa final, questão 51. Questão 51 que fala sobre lavagem de capitais, Al Capone, lavagem de dinheiro, ou em Portugal, branqueamento de capitais. Assinale a alternativa correta segundo a Lei de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, Lei 9613 de 98. Vamos lá? A pena será aumentada de 1 a 2 terços. Isso é uma majorante, aplicada na terceira fase da dosimetria. Se os crimes definidos nessa lei forem cometidos de forma reiterada, ou seja, por uma sequência, ou por intermédio de organização criminosa, tá certo? Perfeito. Nesse caso, se for por organização criminosa, o indivíduo responderá pelo crime de organização criminosa, majorada, pelos crimes que ele cometeu com a organização criminosa, se entre eles, por exemplo, estiver a lavagem de dinheiro. Por exemplo, ele constitui a organização criminosa e eles cometem assaltos a banco, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Vai responder pelos assaltos a banco, pelo tráfico de drogas, pela lavagem de dinheiro e ainda por fazer parte de organização criminosa. Letra B. No crime de lavagem de dinheiro não se admite a tentativa. A lei diz exatamente o contrário. Diz que aplica-se a mesma regra do Código Penal para isso, então a pena é reduzida de 1 a 2 terços, certo? Menos 1 a 2 terços. Letra C. Para a apuração do crime de lavagem, admite-se a utilização da ação controlada, que é o chamado flagrante prorrogado ou retardado. Vedada a infiltração de agentes. Errado, porque a lavagem de dinheiros pode envolver o quê? Organização criminosa. E aí nós vamos ter, muitas vezes, um agente infiltrado. Então, esse vedada faz a C estar errada. Letra D. A pena poderá ser reduzida até a metade e ser cumprida em regime aberto. Já está errado, porque pode dizer também ou semiaberto. Se o autor colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais. E a letra E tem que estar errada também. O processo e o julgamento dos crimes previstos nessa lei são de competência da Justiça Federal. Errado, é da Justiça Estadual. Justiça Federal só excepcionalmente, quando, por exemplo, ferir interesses da União, certo? Ou quando o crime antecedente, a infração penal antecedente, for de competência da Justiça Federal. Aí sim a Justiça Federal vai julgar a lavagem de dinheiro. Caso contrário, será a Justiça Estadual. Resposta, letra A de Alemanha. Aí está. Questão 52. Vamos nela. Tóxico. Lei de drogas, tóxico. No que concerne à Lei de Drogas, 11.343 de 2006, assinale a alternativa correta.
Letra A. Prescrevem em 2 anos a disposição e a execução das penas no tocante ao crime de porte de drogas para consumo pessoal. Famoso artigo 28, né? Tá certo, tá aqui. Letra A é a resposta. Agora a gente se diverte eliminando as outras. Vamos se divertir eliminando as outras agora? Vem comigo. Letra B. A pena de prestação de serviços à comunidade, no caso de porte de drogas para consumo pessoal, será aplicada pelo prazo máximo de 6 meses. Está errado. É 5. E se o sujeito for reincidente, é o dobro, é 10. Letra C. Em caso de reincidência no crime de porte de drogas para consumo pessoal, a pena de prestação de serviços à comunidade poderá ser aplicada pelo prazo máximo de 1 ano. Errado. É 10 meses. Letra D. A internação involuntária, nos casos de tratamento do usuário de drogas, perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de... Eu não me recordo se é 60 ou 90. Por via das dúvidas, vou botar os dois aqui. Tendo o seu término determinado pelo médico responsável. Então, errado está a letra D. Não são os 120. Letra E. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e 90 dias quando solto, porque é crime equiparado a hediondo. É equiparado a hediondo, então errado está o 60. Resposta está aqui, letra A. Antepenúltima questão, questão 53. Questão 53. João, utilizando seus conhecimentos em informática e visando a ganho financeiro, vendeu, por intermédio da internet, vídeo que continha cena de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Tendo em vista a conduta hipotética narrada, bem como as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, João, caso condenado, estará sujeito à pena de... Quem pegou dicas comigo não erraria essa questão. Ah, tem que decorar a pena. Todo crime do ECA de pedofilia é apenado com reclusão. Nenhum crime do ECA de pedofilia é apenado com detenção. Então, os de detenção vocês tinham que eliminar. Vocês eliminavam letra A, vocês eliminavam letra B. Certo? Aí nós teríamos letra C, D e E. Teríamos essas 3. Certo? E aí sim, amigos, vocês teriam que imaginar todo aquele nojo e repulsa desse tipo de infração, como eu costumo dizer, e dar a ele uma das piores penas que podem ter, que é a pena do artigo 240, né? Pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Aí está, resposta da 53, Equador. Aí tinha que memorizar as penas, não tem escape. Penúltima questão. Questão 54, amiguinhos. Lei de abuso de autoridade. Opa, lei nova, né? Lei novinha, lei de 2019. A anterior era de 65, antiga. Vamos lá. Referente à lei de abuso de autoridade, lei 13869 de 2019 assinale a alternativa incorreta. Letra A. A divergência na interpretação de lei, ou seja, tem uma lei, um juiz interpreta de um jeito, outro juiz interpreta de outro, ou na avaliação dos fatos e provas, não configura abuso de autoridade. É verdade. Isso é a função do juiz. O juiz, ele tem o seu livre convencimento. Então, ele analisa conforme a sua convicção, analisando as provas dos autos. Isso não é abuso de autoridade. Letra B. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Sim, e a lei antiga também era. É que a lei antiga falava em representação, muita gente pensava que por isso era ação penal pública condicionada. Não. É ação penal pública incondicionada e continua sendo. Letra C. São possíveis efeitos da condenação, dentre outros,
a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 8 anos. Está certo, pessoal? É pelo período de 1 a 8 anos aqui o efeito da condenação? O erro está aqui, né, pessoal? Não é esse o prazo. Letra D. Então achamos a resposta. O erro das outras duas. A perda do cargo, do mandato ou da função pública como efeito da condenação está condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não é automática, devendo ser declarada motivadamente na sentença. Verdade. Verdade, está lá na lei. O juiz vai ter que colocar esse efeito na lei. Se ele não colocar, não terá. Ela não é automática. Letra E. Entre as possíveis penas restritivas de direitos substitutivas das penas privativas de liberdade está a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com a perda dos vencimentos e das vantagens. Está certo. Perfeito, impecável, né? Por isso, só sobra a letra C de Canadá. Mandou bem o examinador. E por fim, vamos fechar a nossa aula com a questão 55, Lei de Interceptação Telefônica. Assinale a alternativa correta quanto à Lei de Interceptação Telefônica. Letra A. As interceptações das comunicações telefônicas são admitidas como meio de prova para qualquer crime. Já está errado. Desde que devidamente fundamentadas, não. Só para crimes apenados com reclusão. Crimes apenados com detenção não se admite interceptação telefônica. Letra B. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Está perfeito, e aqui não é interceptação telefônica, é captação ambiental, magnética e eletromagnética. Letra B de Brasil. As outras têm que estar erradas, vamos ver? Letra C. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade policial na instrução processual penal? Não. A polícia só na fase da investigação. A polícia não pode requerer na fase instrutória, durante o processo penal. Não tem autorização por lei. Letra D. Durante o inquérito, a gravação que não interessar a prova será inutilizada por decisão da autoridade judicial, não policial, em virtude de requerimento do MP ou da parte interessada. Por isso, errada a letra D. E letra E. O incidente de inutilização, de destruição, né, será assistido pelo MP sendo compulsória, não, sendo dispensada ou facultada a presença do acusado e de seu representante legal. Então, a resposta da questão é letra B de Brasil. Certinho, pessoal? Assim a gente fez aqui a correção da prova de escrivão da Polícia Civil do Paraná, prova tipo 1. Farei o mesmo vídeo, do mesmo jeito, da prova de investigador da Polícia Civil do Pará. Quero que vocês acompanhem do mesmo jeito. Amigos, tem um botãozinho vermelho. Eu gostaria que os senhores clicassem ali, me ajuda muito, que é o inscreva-se. Se inscrevam no canal, curtam, dê o joinha, compartilhem. Eu quero chegar esse ano, não sei se é muita pretensão, mas eu queria chegar esse ano a 30 mil inscritos. Eu estou chegando a 13 mil. De grãozinho em grãozinho a gente chega, né? Nas informações do meu canal,
Também está ali quem quiser colaborar voluntariamente para que o canal se mantenha, vai estar ali o meu CPF a título de Pix. Vocês contribuam com aquilo que vocês acham que o meu trabalho merece, certo? Quem estiver assistindo, acompanhando, quem quiser colaborar, o Pix vai estar ali, vocês entreguem ali o que vocês me achem merecedor. Mas, de qualquer maneira, a correção está aqui. É um prazer ter trabalhado com os senhores. Certo? Fica meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Valeu, amigos. Tudo de bom. Tchau, tchau.